Imagine possuir uma força tão avassaladora que poderia enfrentar exércitos inteiros e derrotar leões com as próprias mãos. Essa era a realidade de Sansão, um dos juízes mais emblemáticos de Israel, cuja força não vinha de seus músculos, mas de sua promessa a Deus. Hoje, vamos desvendar a história épica de Sansão, explorando como sua força extraordinária moldou seu destino de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Prepare-se para uma jornada de poder, paixão e traição. Sansão é conhecido como o homem mais forte do mundo, uma figura lendária cuja força física era incomparável. Sua história é narrada na Bíblia, apresentando feitos extraordinários e desafios que revelam não apenas sua força, mas também suas fraquezas e humanidade. Nazireu é um indivíduo consagrado a Deus, seguindo votos específicos que incluem abstinência de álcool, não cortar o cabelo e evitar contato com mortos. A importância desse voto reside na dedicação espiritual e separação para um propósito divino, refletindo uma vida de devoção e pureza. O nascimento de Sansão ocorre em um período de opressão filisteia sobre Israel. Sua chegada é vista como uma esperança para o povo, prometendo um libertador capaz de enfrentar e vencer os inimigos, trazendo alívio e esperança em tempos de dificuldade. Um anjo aparece à mãe de Sansão, anunciando seu nascimento milagroso. Ele instrui que o menino será um nazireu desde o ventre, destinado a iniciar a libertação de Israel dos filisteus. Essa anunciação divina estabelece a importância e o destino singular de Sansão. Os pais de Sansão recebem instruções específicas do anjo sobre como criá-lo. Eles devem seguir rigorosamente os preceitos do voto de Nazireu. Essas diretrizes divinas são fundamentais para garantir que Sansão cumpra seu papel na história de Israel, destacando a importância da obediência e preparação espiritual. O voto de Nazireu era uma dedicação especial a Deus, caracterizada por 3 principais proibições: não cortar o cabelo, não consumir álcool e evitar contato com mortos. Esse compromisso simbolizava pureza e total consagração, destacando a pessoa como alguém separado para um propósito divino e único. Sansão nasceu em um período em que os israelitas estavam sob opressão filisteia. Seu nascimento foi anunciado por um anjo, prometendo libertação para o povo. Sua vinda ao mundo foi vista como um sinal de esperança e renovação, trazendo consigo a promessa de uma força incomparável. O nascimento de Sansão foi marcado por um milagre. Sua mãe, considerada estéril, recebeu a visita de um anjo que lhe anunciou que teria um filho destinado a grandes feitos. Essa origem divina conferiu a Sansão uma aura de propósito especial, predestinando-o a ser um libertador. Desde criança, Sansão foi criado sob o rigoroso voto de Nazireu. Seus pais seguiram fielmente as instruções divinas para garantir que ele crescesse separado para a obra de Deus. Esse ambiente de consagração moldou seu caráter, preparando-o para os desafios que enfrentaria como juiz de Israel. Os primeiros sinais de força extraordinária de Sansão começaram a se manifestar na juventude. Um exemplo notável foi quando ele matou um leão com as próprias mãos, demonstrando um poder físico fora do comum. Esse feito não só impressionou seus contemporâneos, mas também reafirmou sua vocação divina. Sansão, em busca de uma esposa, se apaixona por uma mulher filisteia de Timná. Contra a vontade dos pais, ele insiste no casamento. Durante a celebração, propõe um enigma aos convidados, apostando roupas finas. O enigma gira em torno de sua experiência com o leão que ele matou. Os filisteus, incapazes de resolver o enigma, pressionam a esposa de Sansão para descobrir a resposta. Ela o convence a revelar o segredo, traindo sua confiança. Enfurecido, Sansão cumpre a aposta, mas mata 30 filisteus para obter as roupas prometidas, marcando o início de sua vingança. Sentindo-se traído, Sansão busca vingança contra os filisteus. Ele captura 300 raposas, amarra tochas em suas caudas e as solta nas plantações dos inimigos. As colheitas são devastadas pelo fogo, causando grande prejuízo aos filisteus e aumentando a tensão entre Sansão e seus adversários. Em um confronto subsequente, Sansão enfrenta uma multidão de filisteus. Armado apenas com a queixada de um jumento, ele mata 1000 homens. Este ato extraordinário demonstra não só sua força física, mas também sua capacidade de improvisação e resistência, solidificando ainda mais sua reputação de guerreiro imbatível. Os filisteus continuam a perseguir Sansão, esperando capturá-lo.
Em uma noite, ele arranca os portões da cidade de Gaza e os carrega até o topo de uma colina. Este feito impressionante não só humilha seus inimigos, mas também demonstra seu desafio constante e desprezo pelo poder filisteu. Dalila surgiu na vida de Sansão como uma figura encantadora, mas traiçoeira. Sua beleza e astúcia rapidamente cativaram o poderoso juiz de Israel. O relacionamento entre os dois se tornou intenso e cheio de paixão, mas também marcou o início da queda de Sansão, pois Dalila tinha intenções ocultas. A traição de Dalila foi meticulosa e devastadora. Sob a pressão dos filisteus, ela usou sua proximidade com Sansão para descobrir o segredo de sua força. Após várias tentativas frustradas, finalmente conseguiu que ele revelasse que seu poder residia em seus cabelos nunca cortados, sinal de seu voto de Nazireu. Com a revelação do segredo, Dalila agiu rapidamente. Ela cortou os cabelos de Sansão enquanto ele dormia, permitindo que os filisteus o capturassem facilmente. A perda de sua força foi imediata e devastadora, deixando-o vulnerável e impotente diante de seus inimigos. A traição culminou em um momento de profunda vulnerabilidade. Capturado, Sansão foi levado pelos filisteus, que não perderam tempo em humilhá-lo. Eles o cegaram e o prenderam em Gaza, onde foi forçado a realizar trabalhos pesados em um moinho. O outrora invencível guerreiro agora era um prisioneiro, submetido à zombaria e à crueldade de seus captores. Na prisão, Sansão experimentou um período de reflexão e arrependimento. Enquanto seus cabelos começavam a crescer novamente, ele percebeu a profundidade de seus erros e se voltou a Deus em oração. Esse tempo de humilhação e penitência preparou o terreno para seu ato final de redenção e força. No templo de Dagon, Sansão foi levado para entreter os filisteus durante uma grande celebração. Com sua força renovada, ele pediu a Deus que lhe concedesse o poder de destruir seus inimigos. Com um último ato de força, derrubou as colunas do templo, matando todos dentro, incluindo a si mesmo. A morte de Sansão foi um golpe devastador para os filisteus, pois ele conseguiu eliminar muitos de seus líderes e guerreiros. Esse ato final de heroísmo mostrou a redenção de Sansão e sua dedicação a Deus, cumprindo sua missão de juiz e libertador de Israel. Sansão é frequentemente visto como um herói trágico, cuja vida foi marcada por grande força e fraquezas humanas. Sua história serve como um lembrete das complexidades da natureza humana e da importância da fé e da redenção, deixando um legado duradouro para a posteridade. As lições da vida de Sansão são profundas e multifacetadas. Sua história nos mostra a importância da obediência às diretrizes divinas e como a força sem controle pode levar à tragédia. A trajetória de Sansão serve como um aviso sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência. O voto de Nazireu, assumido por Sansão desde seu nascimento, é um compromisso de santidade e dedicação a Deus. Esse voto exigia abstinência de vinho, não cortar o cabelo e evitar contato com mortos. A quebra dessas regras resultava em consequências espirituais e físicas, como visto na vida de Sansão. A força de Sansão era um dom extraordinário, mas sua verdadeira força residia em sua relação com Deus. Quando ele se desviava de seus princípios espirituais, sua força física enfraquecia. Essa dualidade destaca a importância de manter a fé e a moralidade acima de tudo. As escolhas pessoais de Sansão influenciaram diretamente seu destino. Suas decisões impulsivas e relacionamentos problemáticos, especialmente com Dalila, trouxeram grandes dificuldades. A história de Sansão ilustra como nossos atos e decisões moldam nosso caminho, para o bem ou para o mal. As mulheres desempenharam papéis cruciais na vida de Sansão. Sua mãe o dedicou a Deus, enquanto Dalila levou à sua queda. Esses relacionamentos destacam a influência poderosa que as mulheres tiveram sobre ele, tanto positiva quanto negativamente, e como as interações pessoais podem determinar nosso destino. Sansão teve uma interação intensa e conflituosa com os filisteus ao longo de sua vida. Sua força sobre-humana era frequentemente usada para enfrentar e derrotar seus inimigos, causando grande temor e respeito. Seus atos de força, como destruir colheitas e matar filisteus, marcaram profundamente essa rivalidade histórica. A relação de Sansão com Deus foi complexa e marcada por altos e baixos. Desde seu nascimento, ele foi escolhido para ser um nazireu, um servo dedicado.
Apesar de suas falhas e escolhas erradas, Sansão sempre voltou a Deus em momentos de necessidade, mostrando um vínculo espiritual inquebrável. A redenção final de Sansão ocorreu no templo de Dagom, onde ele, após orar a Deus, recuperou sua força para derrubar a estrutura, matando muitos filisteus junto com ele. Esse ato final não apenas vingou sua humilhação, mas também reafirmou sua devoção a Deus, selando sua redenção. A morte de Sansão teve um impacto significativo sobre os filisteus. A destruição do templo e a morte de muitos de seus líderes enfraqueceram temporariamente seu poder. Esse evento mostrou a vulnerabilidade dos filisteus e destacou a força divina que operava através de Sansão, mesmo em seus momentos finais. Sansão é lembrado na tradição judaica como um herói trágico, cuja vida foi repleta de feitos extraordinários e falhas humanas. Sua história serve como um exemplo das complexidades da fé, da força e das fraquezas humanas, deixando um legado duradouro de reflexão e aprendizado sobre a natureza do poder e da redenção. Sansão, com sua força monumental e falhas humanas, destaca-se entre os heróis bíblicos. Enquanto outros, como Davi e Moisés, lideravam com sabedoria e fé, Sansão era impulsivo e vulnerável às tentações. Sua história reflete a luta entre os dons divinos e as fraquezas humanas, criando um personagem complexo e fascinante. A figura de Sansão, como juiz de Israel, é intrigante. Diferente de outros juízes, sua liderança era solitária e marcada por conflitos pessoais. Suas ações eram motivadas tanto por vingança quanto por missões divinas, criando um legado ambíguo. Sua vida exemplifica a tensão entre destino e livre-arbítrio. O legado de Sansão transcendeu as páginas bíblicas, influenciando a cultura popular. Sua história foi adaptada em filmes, peças teatrais e livros, perpetuando sua imagem de força bruta e vulnerabilidade emocional. Essa dualidade continua a fascinar, tornando Sansão um ícone atemporal de poder e tragédia. Na literatura e arte, a força de Sansão é frequentemente simbolizada como o auge da potência física aliada à fragilidade moral. Pinturas, esculturas e textos literários exploram sua dualidade, representando-o ora como um herói invencível, ora como uma vítima de suas próprias paixões. Esse simbolismo ressoa profundamente na cultura ocidental. A história de Sansão, com suas lições de força, fraqueza, redenção e tragédia, possui um significado eterno. Ela nos lembra do potencial humano para grandes feitos e grandes falhas. Mesmo em sua queda, Sansão encontrou redenção, simbolizando que, apesar das adversidades, a fé e a coragem podem prevalecer. Obrigado por assistir. Esperamos que este vídeo tenha inspirado e fortalecido sua fé. Continue conosco no canal Pérolas da Bíblia para mais insights e revelações bíblicas. Até a próxima!